Fala pessoal, tudo bem? Dia especial hoje, porque a convidada é especial. Estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva. E talvez o que mais tenha me chamado a atenção da pessoa que eu vou apresentar para vocês agora, que a gente vai ter a oportunidade de bater um papo, é a pouca idade que talvez é representada para a percepção de um nível de maturidade muito aprofundado. Eu estou conhecendo hoje essa pessoa, já conheci no digital, fui indicado por várias outras pessoas para que a gente batesse um papo nesse perfil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo no digital, vamos falar sobre comunicação e sobre um assunto que tem sido uma das paixões recentes minhas, que é a filosofia, porque ela também estuda filosofia. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com a Isabela Matti, uma figura muito carismática, querida, e que nesses primeiros instantes que estamos conversando aqui, previamente antes do início do nosso podcast, já me passou uma sensação de que eu conhecia faz um certo tempo. Tudo bem, Isabela? Tudo ótimo. Ô, Ivan, parece que eu já te conheço e eu adoro ver gente que fala bem. Eu adoro, sabe, gente desenrolada, que fala bonito. Ó, muito obrigada a vocês que estão assistindo, muito obrigada, Ivan, ao convite, toda a equipe aí, todo mundo que faz acontecer. Legal. Espero que seja um papo muito legal. Já sei que vai ser. Pelo pouquinho que a gente já conversou, claro. Eu sei que a gente vai por caminhos inesperados. Inesperados, porque aqui, quando a gente traz o nosso convidado, né, o objetivo do nosso podcast Desobediência Produtiva, como um todo, ele é sempre provocar algum tipo de visão interessante, né? Trazer nem que seja uma lente mínima, para que a audiência, poxa, eu recebi uma frase interessante, eu ouvi um insight que pode fazer sentido, que eu tenho uma aplicação imediata na minha vida, ou alguém que possa ouvir sobre isso. Então, basicamente o conceito é esse: por meio da sua intuição, sua confiança e sua coragem, você quebrar os próprios protocolos e entregar mais do que esperado, tendo esse comportamento de desobediência produtiva. Esse é o propósito desse podcast. Poxa, Isabela, eu queria que você começasse falando. As pessoas te confundem bastante em relação à maturidade. Você tem 23 anos. E pelo conteúdo que eu já notei que você compartilha nas redes sociais, pela maturidade, pelo foco que você tem, estava me dizendo que começou a trabalhar desde muito cedo. Como é que tem sido esse momento da sua vida? E como é receber esse feedback? Poxa, você já é madura com 23 anos, parece que já é uma empreendedora senior. Desde que eu sou novinha, Ivan, as pessoas falavam isso, mas eu não sei se é uma parada inata, eu não sei se é alguma coisa de o meu pai e minha mãe sempre conversarem de igual pra mim desde pequena, mas eu sempre gostei, assim, ia na casa de uma amiga e ficava falando lá com o pai sobre a vida, sobre isso, sobre aquilo, com 14 anos, 13, tanto faz. Eu sempre gostei de conversas mais profundas e normalmente o lugar onde eu conseguia essas conversas mais profundas eram com pessoas mais velhas, né? Claro. Então, acabou que eu comecei a me interessar. Desde os 14 anos eu amo filosofia e estudava por conta e gostava de entender por que a gente está aqui, qual é o meu papel aqui e por que as pessoas agem como agem e por que o mundo é como é. Então, esses questionamentos e essa fome ali por aprender e saber coisas novas, eu acho que vai trazendo. Eu acho que a maturidade, ela não está necessariamente atrelada à idade, entendeu? Tem pessoas que têm 40, 50, 60 anos e que não necessariamente são maduras. E pessoas mais novas que às vezes têm uma maturidade que eu acho que é essa vontade de aprender, essa vontade, essa humildade de falar, eu não sei, quero saber, quero ouvir o outro. Eu gosto muito de ouvir as pessoas falando. Eu gosto de ficar quieta, só ouvindo, assimilando. E eu acho muito legal, assim, eu gosto muito de quando as pessoas falam, nossa, não parece que você tem 23 anos. Nossa, não parece, até porque tudo na minha vida foi meio antes, né? Tudo foi precoce. Então, com 12, eu já comecei a empreender. Com 19, eu engravidei e tive meu primeiro filho. Aí eu tenho 23, 2 filhos, empresas e coisa. Então, parece que eu tenho não sei, eu trato isso até na psicóloga, parece que eu tenho uma pressa, sabe? De viver tudo muito rápido. E eu gosto de antecipar as coisas, porque eu acho que a vida é quando a gente antecipa e aprende. Quanto antes a gente consegue aprender e quebrar amarras emocionais e, enfim, saber coisas novas e lidar com responsabilidades diferentes, melhor a gente vive, né? Mais assertivo a gente é com nossas amizades. Claro. Mais a gente consegue se conectar com pessoas legais. Então, eu não sei se eu tenho uma resposta do porquê eu sou madura, mas eu acho que o que chegaria mais perto seria isso. Eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir e eu gosto de me desafiar, sabe? A sempre não, eu sou desse jeito, não necessariamente. Eu posso ser um pouco melhor. O que essa pessoa faz que eu posso aprender com ela, né? Aqui tenho certeza que vou aprender muito sobre comunicação com você, por tantos anos de comunicação.
Então eu gosto em cada lugar que eu vou de aprender uma coisa nova e eu acho que isso vai trazendo bagagem, né, pra gente. Então eu gosto de estar enchendo a minha bagagem o máximo que eu posso, desde cedo, bastante. Acho que é isso. É muito interessante porque você falou algo que já me remete à filosofia, porque a vida não é feita do que a gente consome, mas do que a gente assimila. Então você deve ter um poder muito grande de assimilar o tempo inteiro informações e aprender por meio de comportamento, né? Presença no espaço, comunicação com diversos tipos de pessoas. Mas uma característica que eu notei que eu achei super interessante, principalmente da maneira como você se expressa, é que você falou que você gosta de ser precoce, você gosta de antecipar algumas coisas, mas é muito importante a gente ficar de olho bem aberto, porque todo sonho antecipado às vezes tem um custo muito alto. Mas não é o que eu noto em você, né? A sensação que passa é que você, esse sonho, essa vontade de aprender, de executar e antecipar alguns passos, ela vem acompanhada primeiro de um alicerce que você tem fortalecido dentro de você, em relação ao conhecimento e novas competências, mas eu noto também que você é muito confiante, né? E esse é um assunto que me interessa, porque eu conheço tantas pessoas que têm um nível de conhecimento, mas na hora de compartilhar a primeira comunicação não é boa, e a confiança também não vem. Como é que você alinha essa confiança hoje com 23 anos? Você em algum momento duvida de si própria? Sim, sim. Não, então, eu gosto muito de estudar, né? E a gente estava estudando, eu e meu marido, a gente adora estudar coisa de ciência e pesquisa científica, história e tudo aquilo. E é muito engraçado, tem um efeito que chama Dunning-Kruger, que a gente até fez um podcast sobre isso, né, amor? Que é um efeito que ele explica que por que pessoas que sabem muito pouco sobre algo, elas acham que sabem muito, e pessoas que sabem muito acham que não sabem nada. E é um efeito que faz parte do aprendizado mesmo, e eu acho que eu tô no meio do caminho dele. Eu não acho que eu sou uma pessoa que sabe muito sobre muita coisa. Eu acho que eu sei sobre, por exemplo, empreendedorismo. 12 anos de estrada, eu aprendi algumas coisas ali. Claro. Mas uma coisa que o Luan me ajuda muito, né, meu marido, é que eu sou muito autocrítica. Eu acho que isso veio junto. Eu acho que isso foi algo que me ajudou muito a construir coisas, mas é algo que eu gosto de trabalhar para melhorar. Então, tudo que eu faço, eu olho aí, eu me autocritico, eu falo, será que foi tão bom? Nossa, podia ser melhor. Mas será que isso que eu sei é tão importante mesmo para os outros? Então, volta e meia eu tenho essas dúvidas dentro de mim, e eu acho legal ter e não achar que eu sei tudo, porque mostra que eu passei dessa fase do aprendizado. Eu tô na fase mediana, que eu sei bastante coisa, tem muito ainda para aprender, muito ainda, mas as coisas que eu sei podem ajudar outras pessoas. Eu vou tentar me manter aqui, né? E uma outra coisa que você falou também do alicerce, né, da fundação. Eu acho que a criação que a gente tem, pai, mãe, ou quem representa um pai, uma mãe, pra você, são muito importantes na formação do nosso caráter, né? Claro. Essa primeira infância, Super. eu tô estudando muito de primeira infância porque eu tenho 2 filhos pequenos, né? O Léo tem 3 anos, a Maia tem 1 ano. E aí eu quero ser a melhor mãe que eu puder, criar o mínimo de trauma que eu conseguir dentro dessa primeira infância, que vai até uns 6, 7 anos de idade. Então, na primeira infância, toda a referência que a gente tem materna, paterna, e essa referência de como eles agem e como eles são, a inteligência emocional de um pai, de uma mãe, como eles lidam com você, vão moldar a forma como você enxerga o mundo. E eu acho, assim, eu sou muito grata que o meu pai e minha mãe sempre me apoiaram. Meu pai é um cara que é esse cara que gostava de falar da vida, esse cara que era muito calmo, assim, em situações de estresse. Então eu fui tentando pegar as melhores coisas dos dois, né? Claro. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, mas eu gosto de pegar. Minha mãe é uma pessoa muito prática. Eu peguei muito disso dela. Ela é muito prática. Dá um problema, ela resolve. Ela fala, tá, mas não vai ficar chorando, vamos resolver. Meu pai já é mais melancólico e tal, mas ele legitima um sentimento. Então eu comecei a pegar essas coisas e assim, por exemplo, até essa questão que eu falei pra você. Sou autocrítica. Ou eu sou uma pessoa que às vezes duvido de mim mesma. Eu falo, beleza, eu duvido de mim mesma, mas eu não quero ficar duvidando de mim mesma. Então por que eu duvido de mim mesma? Vou buscar uma psicóloga. Eu vou buscar um profissional que vai me ajudar. O que eu posso fazer pra mudar? Aí eu pego esse lado da minha mãe e falo, como que eu consigo praticar de forma prática, eu ia falar praticamente, mas de forma prática, resolver esse problema e vamos para o próximo. Então eu acho que isso ajuda muito a acelerar o conhecimento e o crescimento. Ao invés de você remoer aquilo que acontece, é você questionar e buscar uma solução para aquilo. Então eu acho que isso me ajuda muito na minha vida, assim, em questão de confiança. Eu sempre sei que tem uma saída para qualquer problema. E eu sei que todo problema, todo erro pode ser uma aula.
Então eu tento buscar que aula é essa, né? Fiz esse erro aqui. Que aula é essa? Pra eu não cometer esse erro de novo. Claro. E aí eu vou me tornando mais confiante, porque eu sei que eu tive muitas aulas na vida, né? Sim. Então, nos problemas, ao invés de eu me autodepreciar pelo erro que eu cometi, eu falo, não, isso aqui eu aprendi, olha o que eu aprendi nisso daqui. Vamos pro próximo, que isso daqui eu não cometo de novo, vou cometer outros erros. E você sabe que esse tipo de conceito é o que eu compartilho muito na minha palestra de Desobediência Produtiva, que tem uma frase que eu trago comigo, que é a seguinte, e essa frase eu trouxe, eu aprendi recentemente com o professor do Neil deGrasse Tyson, Dr. Tyson, que é astrofísico incrível. Ele explica, não importa o que acontece, o importa é como você lida com o que acontece. É bem estoico, né? É bem estoico, né? É bem estoico. Marco Aurélio falava muito isso. Muito. O imperador Marco Aurélio, que é um dos 3 grandes representantes da escola estoica, ao lado do Epíteto e do Sêneca. E falam que ele não era filósofo estoico, porque ele era um pensador. Ele era um pensador. E sabe o que eu estava lendo curiosamente? Eu não me lembro qual foi a fonte, mas segundo uma avaliação que fizeram, usando algumas métricas, alguns parâmetros, a humanidade, dizem que o período em que a sociedade foi mais... teve um bem-estar maior foi sob a gestão de Marco Aurélio. Na Roma. Você já ouviu isso também? E você leu já Meditações? Meditações de Marco Aurélio. Eu fiz uma leitura em áudio. Um audiobook. Muito legal também. Uma leitura comentada, legal, né? Das Meditações de Marco Aurélio, com a professora Lucilena Galvão. Eu tô na metade do livro. E no livro, que é, na verdade, um diário para ele mesmo, você enxerga muito eu compartilho muito, assim, do pensamento dele. Eu acho que ele foi um grande imperador, inclusive por conta do pensamento dele, né? Tem que ser para o bem comum. Tudo que você fizer não é para a sua glória individual, é para o bem comum. Claro. Tentar mudar o seu pensamento sobre como você vai enxergar o mundo. Então, exatamente isso. Não importa o que vão fazer contra você, é o que você faz sobre isso, é o que você faz com os outros. Tome responsabilidade dos seus atos. Perfeito. Então, não tente ficar divagando sobre o que você não pode controlar. Vai lá e faz o que você pode fazer. Então, eu compartilho muito desse pensamento. Eu acho muito legal. Eu gosto muito de Marco Aurélio. Eu tava lendo um do Sêneca agora, que é sobre a brevidade da vida, sabe? Que é curtinho também. Eu vou ler simultâneo, tipo uns 2, 3, assim. Porque aí é tipo série, né? Eu enjoo um pouco de um, eu falo, ai meu Deus, tô lendo muito isso aqui, eu vou um pouquinho pra outro. E eu gosto muito. É a corrente filosófica que hoje eu mais me identifico, assim. Eu gosto muito. Existencialismo também, mas eu gosto muito de estoicismo, que eu acho que é prático. Eu sou prática, eu gosto. Claro. E qual que é eu sempre compartilho com as pessoas que, pra mim, como funciona muito, quando eu pego um conteúdo, leio, ouço, eu tento imediatamente fazer algum tipo de anotação, um texto curto, para eu compartilhar, para aquilo migrar da minha memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Como é que você faz para você ter um conhecimento mais aprofundado? Porque a gente acaba, às vezes, acompanhando muito conteúdo e não consegue assimilar, às vezes. Sabe aquilo que a gente ouvia na escola, que os professores falavam, estuda 30 minutinhos todos os dias, ao invés de estudar 5 horas no dia anterior da prova? Isso tem uma base científica, né? O aprendizado ele é melhor quando você fraciona ele e quando você estuda o mesmo tópico, a mesma coisa, em lugares e situações diferentes. Por exemplo, você ouviu um audiobook do Marco Aurélio, do livro Meditações. Naquele contexto, naquele momento, com a sua cabeça, naquele lugar físico, você vai ter um tipo de aprendizado. Se você ouvir de novo esse audiobook 1 ano depois, em outro contexto, numa viagem ou em outro lugar, você vai ter novas considerações daquilo. Claro. E se você ler o livro, talvez você tenha novas percepções. E se você for ler um artigo sobre aquilo, você vai ter novas percepções. Então, a melhor forma para o aprendizado, caso alguém esteja vendo aí, e não sou eu que estou falando, tá? São cientistas, porque para mim, eu vou lá e estudo várias horas e falo, tenho 1 semana livre. Eu achava que era ótimo isso. É você tentar estudar o mesmo tema de formas diferentes. Então, auditivo, aí ouvindo, aí o outro lendo, aí o outro lendo alguém que leu, sabe? Sim. Então, vendo considerações. Claro. E em situações e espaços físicos diferentes, você memoriza muito mais, você aprende e assimila muito mais. Porque senão você basicamente decora as coisas, né? Sim. Na escola, pra mim, era decorar. Decorava, fiz a prova, sumia conhecimento, não sabia mais o que era, o que eu estava estudando. Claro. Então, pra gente não decorar as coisas e realmente assimilar, a gente precisa ter, primeiro, várias formas diferentes e pontos de contato diferentes com aquele conhecimento.
E segundo, você precisa ter tempo de maturação para criar novas ideias. Exatamente o que você falou, né? Claro. A gente assimila. Então, ler algo passivamente e tomar tudo como verdade vai ser muito raso o quanto aquilo vai impactar a sua vida. Mas se você reflete sobre aquilo, aí você cria uma memória mais parruda ali na sua cabeça, sabe? E se você se propõe a organizar as ideias para compartilhá-las? Uma coisa é o que está na tua cabeça, são seus pensamentos. E a outra coisa é a maneira que você se força a usar o seu cérebro para dar ordenamento nos seus pensamentos para que ele faça sentido por meio da sua comunicação. É verdade, né? É muito verdade. É isso. E a maneira que hoje eu percebo, se eu assimilar alguma coisa e não falar sobre, eu vou esquecer. Porque eu esqueço muito rápido. E debater sobre o assunto, como a gente está fazendo agora, conversando, acaba sendo uma maneira de você fomentar isso na nossa cabeça, né? Na sua, na minha. E eles falam, né, que você só entendeu alguma coisa e aprendeu de verdade quando você consegue ensinar para outra pessoa. Claro. Né, quando você consegue explicar para outra pessoa. Por isso que quando você está ensinando, está aprendendo duas vezes. Isso. É verdade, é verdade. Né? E eu adoro comunicação, eu acho que é realmente, assim, uma arte, sabe? A comunicação como um todo. Porque as pessoas é até meio abstrato, né? As pessoas, o que é comunicação? É falar? Comunicação é palestrar? Comunicação é... O que é? E eu gosto de falar que, pra mim, a comunicação é a base da existência, né? A nossa existência como seres sociais, a nossa base é nos comunicarmos. Então, seja verbalmente, não verbalmente, a comunicação... Quando eu fui estudar mais sobre comunicação... Por exemplo, comunicação não agressiva, aí criação neurocompatível com crianças e filhos. Você entende que quando você aprofunda as suas habilidades de comunicação, que eu também não acho que é algo 100% inato, eu acho que você consegue desenvolver. É super treinável. Eu acho que é treinável. O meu relacionamento melhorou. A gente não briga mais, porque a gente sempre foca em como resolver, ao invés de você faz isso, não, você que faz. Ou com os meus filhos. O meu filho tem 3 anos e ele sabe nomear os sentimentos dele. Então ele fala, eu estou triste, porque eu quero a sua atenção. Isso é muito importante, sabe? Você mostrar para a criança que se comunicar ajuda, né, na vida. Então a comunicação para mim é muito além. Eu falo que é a base de tudo. Mas você é uma empreendedora, mas você acha que você teve sucesso por quê? Eu falo, cara, eu acho que tudo que eu faço acaba dando certo porque eu sei me comunicar com os outros. Porque não adianta, você pode ser um gênio, se você não sabe se comunicar, você não consegue passar aquilo adiante, você não consegue, né? Então, por isso que eu falo, eu adoro ver gente que se comunica bem, que eu aprendo muito. Claro, ela é a principal ferramenta para um comportamento de sucesso, eu sempre defendo, né? Porque pessoas que conseguem compartilhar aquilo que de fato sabem, de uma maneira ordenada, com alinhamento de ideias, porque o objetivo final é fazer com que a mensagem saia do ponto A e chegue ao ponto B sem muita deturpação nesse caminho, né? Nessa estrada que leva. E a responsabilidade acaba sendo do emissor. Então cabe a gente entender o que você sabe sobre determinado assunto para eu chegar com o passo 1 ou com o passo 5. Eu já vou direto ao passo 8. Porque de repente você já tem um conhecimento aprofundado sobre algo. Então, quanto eu sei que você sabe sobre um assunto, quais são os elementos, as metáforas que eu vou usar para... Eu explico para a minha audiência, às vezes, que dá para você explicar, por exemplo, sobre mercado financeiro para uma criança de 6 anos. É só usar uma metáfora. Isso é um dom. Né? Saber usar analogias e metáforas para explicar. Eu também gosto de falar assim, gênio para mim não é quem fala difícil. Pessoas geniais para mim conseguem explicar algo complexo para uma criança entender. Super. Né? Você estudou muito, como que você estudou comunicação? Porque você trabalhou muitos anos, né, com comunicação, de jornalismo, coisa e tal. Curiosidade. Não, então, a convidada fazendo pergunta. Não, é legal, mas porque para mim foi algo muito que veio por conta da prática. Eu tenho 45 anos, eu comecei no rádio com 14, muito cedo. Caramba. E nunca parei, né? Então, a minha mãe mapeou desde muito cedo, que apontava uma câmerinha para mim em festa de criança. Na época não tinha muita câmera como tem hoje, né? Mas eu tava sempre aparecendo. E com 10 anos... Tava um cotoquinho lá. Um cotoquinho. E com 10 anos eu ganhei um Walkman. O Walkman, era um aparelhinho de fita cassete. Eu adoro quando começa a me explicar. Deixa eu explicar o que é, tá? CD, vamos lá. O Walkman. E aí, esse Walkman ele era diferenciado, ele até custava mais caro, porque ele proporcionava gravar. Os Walkman só gravavam... você sintonizava numa rádio e poderia gravar ali na fita cassete, mas esse gravava áudio ambiente. Então, como se fosse um microfone aqui. E minha mãe, te dei esse Walkman, vamos testar você repetindo o que os locutores da rádio falam. Aí ela gravava, não estava bom.
Ah, filho, repete, não tá bom. Então eu comecei a, desde muito cedo, treinar com a minha mãe. E ela percebeu e pegou, vamos desenvolver essa habilidade. Exato. Cara, E aí, muito legal, né? E olha que loucura. Por conta de um bullying muito forte que eu sofri, que foi consequência de um atraso hormonal, eu fui crescer com 16 anos. A puberdade, para mim, chegou mais tarde, por conta de um atraso hormonal. Eu sofria muito na escola. Sou do interior de São Paulo. Agora tá com 45 anos, parecendo que tem 30 e os caras lascaram. Não, olha que loucura. E aí nessa, eu falei, eu preciso me superar de alguma forma. E como veio a superação? A superação veio por meio do trabalho. Então eu comecei no rádio com 14 anos, eu era operador de som. Então eu tinha 2 picapes, uma mesa de 8 canais, era uma rádio analógica, totalmente analógica. A gente tá falando de 1990, 91, 92. E eu operava essa rádio e comecei a falar ao mesmo tempo, ensaiar. Então eu era operador de som, eu parecia um polvo trabalhando, porque 2 picapes, 3 cartucheiros, 80 spots de propaganda, cada 30 segundos eu trocava propaganda, preparava o tape de rolo, preparava o fundo musical para passar pro locutor e operava analogicamente uma mesa de 8 canais. E comecei, falei, cara, dá para fazer isso e eu fazer meu programa. E é o formato disc jockey, DJ, de rádio. Isso surgiu nos rádios. E aí eu coloquei o microfone e comecei a ensaiar. Eu terminava de trabalhar e ficava ensaiando. E meu tio um dia trabalhava na rádio e falou assim, cara, você tá fazendo DJ, você tá fazendo um formato de disc jockey? Eu falei assim, vou colocar você para falar em disc jockey. Me deu um programa. E com 15 eu ganhei um programa no rádio, comecei a falar. E essa habilidade de comunicação, depois eu entrei na TV Globo. Durante a faculdade eu fiz um concurso para ser locutor da rádio. Eu passei numa faculdade pública em Londrina. E durante o período dos 4 anos de jornalismo, eu fiz 4 anos sendo locutor da rádio, concursado. E saí direto pra Globo. E saí de 19 da Globo e tô no digital fazendo podcast. Então, para mim, comunicação é muita prática. Inclusive, eu tive uma dificuldade em 2019 de não saber compartilhar o que eu sabia. Por quê? Porque eu não entendia a teoria que existia por trás da prática que o Ivan adotava por ser muito orgânico, por ser muito natural. Você não conseguiu metodificar aquilo, né? Exato. O que eu faço? Não sei. Então, hoje, eu tenho assim, uma habilidade para conversar com qualquer tipo de público. Eu converso com pessoas que moram na rua muito facilmente, porque o grande segredo é a adequação da comunicação. Né? E o rapport, para mim, funciona muito. Então, se eu converso com uma pessoa que tem um vocabulário mais rebuscado, eu vou adotar, automaticamente, intuitivamente eu percebo e começo a adotar isso. Gestual, eu imito. Então, eu conversando com você, eu não estou percebendo, mas certamente eu já estou imitando como você está sentada. E aí eu me sinto mais confortável. Você se sente mais confortável. É dom, né? Tem que ter umas aulas com ele, né? Isso acaba acontecendo, porque qual é o objetivo do bom comunicador? É estar aberto para compartilhar e receber, para que não exista nenhum ruído nessa troca que a gente proporciona. Faz sentido para você? Exato. Né? Não, e comunicação é tanta coisa. Quando que você ia pensar, uma pessoa, né, que comunicação é você ir se adequando, inclusive a parte física a outra pessoa, para ela se sentir confortável de compartilhar com você, né? É muito, muito incrível. Eu não me sinto assim, tá? Assim, não é que eu não me sinto, eu me sinto de todos os jeitos, mas normalmente nessas poltronas, as pessoas ficam assim, ó. Eu estaria assim, mas eu não me sinto confortável agora de sentar assim com você. Eu preciso estar sentado assim, porque eu percebo que... Faz mais sentido. Nessa postura corporal, nós vamos ter uma troca melhor. Né? Cara, que loucura, né? Que loucura, né? O Luan trabalhou muitos anos em TV, então você tava falando lá dos negócios, eu fui esse cara que pegava a fita, que fazia, eu era o estagiário. Mas eu acho muito legal a questão, duas coisas assim que me chamaram três coisas que me chamaram muita atenção, né? A primeira coisa foi o fato de você começar cedo e da sua mãe perceber uma habilidade e te impulsionar naquela habilidade, porque a gente vê tantos pais que têm expectativas tão fortes para os filhos que não permitem que eles sejam o que eles são, sabe? Imagina se ela falasse, não, você vai ter que ser engenheiro, porque o seu pai é engenheiro e vai ter que cuidar de obra, isso e aquilo, e não percebesse, caramba, olha a habilidade de comunicação dele, e se eu ajudar ele a ser o melhor dele? Isso. O segundo ponto foi que você sofreu bullying e isso fez você trabalhar mais, porque eu sofri muito bullying na escola, e isso me fazia trabalhar mais como uma fuga. E aí, então, eu me identifiquei muito com isso. O bullying é engraçado, porque o bullying, quando ele é muito exacerbado, assim, tipo, eu sofri alguns anos de bullying e saía pela porta dos fundos, e, enfim. Ele causa inseguranças que às vezes você já é adulto
E ao entrar numa escola, volta um gatilho, né? Porque eu vou palestrar em escolas, às vezes eu entro na escola, aí eu olho pro Luan e falo, que sensação esquisita. Que esquisita. Parece que eu voltei a ser uma criança, sabe? Claro. E então... Aquela fragilidade se revela um pouquinho ali, Um pouco. né? Então tem que ter um trabalho psicológico ali muito grande para você internalizar, se apropriar emocionalmente de um sentimento que é legítimo e não de um outro sentimento que é destrutivo, né? Claro. E a última coisa que você falou é que você sempre está se reinventando na comunicação. Claro. Né? É muito difícil uma pessoa que é muito boa em comunicar e que é comunicativa conseguir metodificar o que eu faço. Ela simplesmente fala, sei lá, eu sei falar com as pessoas. Você fala, não, ali ó, o jeito que você muda, você sorri, você pergunta o nome da pessoa, você chama pelo nome. Tudo isso são técnicas de comunicação que é difícil da gente tirar da nossa cabeça e conseguir colocar, né? Então, eu acho que a prática realmente é muito forte, mas de tentar reconhecer o que o outro tá fazendo. Ah, ele tá gesticulando assim, isso tem um impacto. Ele tá gesticulando assim, tem outro impacto, né? Então, quando você consegue ver que existem métodos... Eu, por exemplo, quando eu assisto palestra ou entrevistas, eu gosto muito de assistir, eu vejo muito claro isso. Né? Você vê o Cortella se comunica de forma redonda, de forma convidativa, e tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com o que ele fala, com a forma que ele apresenta a filosofia, com o propósito dele através da filosofia e do conhecimento, de falar assim. Você não vai ver o Cortella falando você, isso e aquilo. Você não vai ver ele falando assim. Que é o Karnal. O Karnal é provocador. E o Karnal é incisivo e a fala dele não tem lero-lero. E até quando ele tá fazendo uma piada, ele tá sério e tudo casa. E aí quando você começa a observar, isso traz pra você muitos aprendizados que você consegue aplicar. Então, que tipo de comunicador sou eu? Você é um tipo de comunicador que você pode ser até um camaleão que vai se adaptando, mas com certeza as pessoas têm uma visão de como você é como comunicador, né? Sim. Ele é um cara que é mais convidativo, ele é um cara que ele é um bom ouvinte. Tem comunicadores que são mais incisivos, que cortam as pessoas, e é um estilo de comunicação também. Então, isso eu acho muito legal, de começar a observar no outro, quando você enxerga que não é uma coisa inata. As pessoas falam, eu sou tímida, então eu nunca vou conseguir. Eu trato muito com empreendedores, né? E empreendedoras, a grande maioria. E elas falam, eu nunca vou conseguir me comunicar na rede social, porque eu tenho muita vergonha de gravar um story. Eu falei, mas eu tinha vergonha há 10 anos atrás. Eu falo assim, você não pode se comparar comigo assim hoje, porque são, sei lá quantos mil milhões de stories eu já gravei. E se eu for pegar um de 5 anos atrás para um de hoje, é muito diferente. Então, aceite o processo, tudo leva tempo. Acho que nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, que é hiperacelerada, é lógica de consumo para tudo, né? Lógica de consumo para o aprendizado. Se esse professor não me serviu o que eu queria, tchau, ele é ruim. Né? Lógica de consumo para o relacionamento. Se você não me deu o que eu queria, como se fosse uma compra e venda, acabou, tchau, vou pro próximo. É isso. Então, é um mundo de lógica de consumo hiperacelerado, hiperprodução, né? Tem que produzir, tem que consumir, tem que estar infeliz. Então, eu acho que as pessoas não enxergam que existe tempo para as coisas. A gente tá falando aqui, nossa, mas o Ivan se comunica muito bem. Mas, o Ivan tá desde os 14 anos se comunicando. É óbvio que não dá pra se comparar, né? Muita prática. Você sabe que você tá falando disso? Eu ia fazer outra pergunta, mas... E esse livro tá aqui por acaso. A Civilização do Espetáculo, gente, ó. Mário Vargas Llosa. Vocês já devem ter visto que eu falei várias vezes desse livro. Uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Você já leu? Não. É maravilhoso, é maravilhoso. Deixa eu ver. Esse livro, Vargas Llosa é Prêmio Nobel de Literatura, né? Põe aí, Igor, pra comprar. Civilização do Espetáculo. Esse livro, Isa, ele fala muito, ele é uma crítica ferrenha à sociedade contemporânea. Por quê? É o que ele chama sobre cultura, banalização das artes. Exatamente. Muito legal, quero ler. Banalização das artes. Ele fala sobre a contracultura, que ele chama hoje de um consumo imediatista que nós temos disponível na sociedade e que passa a falsa sensação de que todos são cultos. Porque cultura hoje é você saber quem é o último namorado da Anitta, qual foi o último babado que rolou no Big Brother, porque ele chama isso de cultura da bisbilhotice. E que os grandes representantes da sociedade hoje não geram nenhum tipo de transformação pelo conteúdo que eles compartilham, mas sim geram
o que ele chama de uma amortização, uma droga que faz com que todo mundo se sinta dentro. Prazer imediato. Prazer imediato. Tô ótimo. E que esses perfis da sociedade hoje substituíram os grandes compositores, escultores, musicistas, os artistas completos. Então as pessoas hoje não se propõem mais a se debruçar sobre um livro que demanda paciência, tempo e que requer um nível de atenção para você assimilar aquele aprendizado. Por quê? Porque a gente vive a civilização do espetáculo, a cultura do imediatismo, porque é exatamente o que você estava falando. Esse livro é maravilhoso. Eu vou ler. Leia. Mas você não acha que isso também tem relação com momentos históricos? Porque, por exemplo, existe o saudosismo, aquela coisa de na minha época era muito melhor, desde a época de Sócrates. Né? Tem um texto de Sócrates falando essa nova geração, eles não ligam pra nada, e eles não ligam pro trabalho, e eles não ligam pro estudo, e blá blá blá. Então, em toda época existem semelhanças, mas na época dos escultores e pintores, nenhum deles era vangloriado. A gente vangloria eles do passado. Mas na época a grande maioria deles morreu pobre, a grande maioria morreu sem triunfo, a grande maioria morreu sem reconhecimento. Talvez naquela época eles iam falar, esses escultores, pintores aí, obra mesmo é sei lá o quê que fosse, né? Então eu acho que em toda época a gente tem um certo nível de saudosismo ao que seria melhor, que normalmente o melhor não é o que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo agora os desafios da vida. Claro. Então é muito mais fácil você idealizar um passado, porque você não sentiu a dor daquele passado também, Sim. do que entender. Eu gosto muito de ser muito realista, assim, ó. O mundo é assim. O mundo é digital. As crianças vão entrar em universos digitais, queira você ou não. Você, como pai, como mãe, eu quero prolongar ao máximo, para que não tenha efeitos na cabeça do meu filho um mundo digital que ele ainda não tem maturidade de entender. Sim. Né? Saber lidar com crítica com 6 anos de idade, eu acho que ele não precisa saber lidar com crítica de estranhos num volume muito alto, com 6, com 7, com 12, com 14 ou com 15. Sim. Eu acho que eu posso prolongar isso. Porém, é o mundo que a gente vive. Se ele é hiperacelerado, então qual é o seu papel dentro desse contexto? Eu enxergo muito assim, o podcast, ele tá vindo como uma contracorrente. Então, a gente tem tanto vídeos de 15 segundos do TikTok, que as pessoas passam 4 horas vendo e no fim não assimilaram nada, e não aprenderam nada, e não agregou em nada na vida delas, mas ela teve muito prazer imediato ali. Claro. Então, eu tive o prazer imediato, descarga de dopamina, meu Deus, quero mais. Quero mais. O tempo inteiro. E o prazer que gera um conhecimento que é mais prolongado, ele demora. Mas ele é um prazer mais duradouro, né? Que você consegue utilizar e tudo. Então, dentro desse contexto que a gente vive, que é assim, eu ficava com meu pai, eu não quero fazer faculdade, por que eu tenho que fazer faculdade? Isso tem que construir sempre, escola e faculdade, depois estágio, isso e aquilo, eu não quero, e se eu fizer diferente? Ele falava, tá bom, filho, mas o mundo é assim. Você vai ter que ir pra escola, vai ter que estudar coisa do vestibular e o mundo é assim. Se adeque, você vai ter que se adequar ao contexto que tá, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco da contracultura, mas entendendo que é assim. A gente tem papéis de modificação. Então, o próprio podcast que eu tava falando é uma contracorrente. E as pessoas estão consumindo muito, está crescendo muito, porque elas estão famintas também. Tipo, peraí, eu quero aprender uma coisa mais profunda. Eu quero ouvir alguém falando de forma mais pausada. Eu quero ouvir 40 minutos, 1 hora, podcast de 3 horas, de 4 horas. Eu quero aprender coisas novas. A gente no carro, a gente só ouvia música. Hoje em dia a gente só ouve podcast. Então, tem uma mudança de comportamento das pessoas querendo equilibrar isso. Porque é normal que quando vem algo novo, todo mundo vá correndo pro novo e depois fala, peraí. Claro. Né? Então, que não é tudo isso, porque no fim nós somos seres humanos. Então, incomoda também. Chega no momento em que você tá tão ansioso, frustrado, né, com um monte de dissonância cognitiva na sua cabeça, que você tem que pausar e falar, não tá legal assim. Eu preciso pausar e ler um livro. Isso aconteceu comigo. Eu tava vou só trabalhar e consumir. Eu falei, não, vou ler um livro e depois eu vou ler esse livro e ficar quieta pensando sobre esse livro. Essa contemplação é importante. Então eu acho que as pessoas precisam entender que tudo bem se você assistir 15 segundos de vídeo no TikTok, mas tem um equilíbrio também. Não pelos outros, por você, né? Porque o nosso tempo cerebral, por mais que seja hiperacelerado lá fora, ele não mudou. Né? O nosso cérebro, ele continua, ele não tá mudando na velocidade que a tecnologia tá mudando. Claro.
Então a gente se sente atordoado com tanta coisa. E eu acho que esse é o grande diferencial. Nós ainda, enquanto sociedade, enquanto tempo exposto a esse nível de tecnologia imediatista, essa democratização de plataformas de redes sociais e tudo mais, talvez a gente não tenha ainda tido tempo hábil para construir estudos por meio de evidências e métricas suficientes para provar o que de fato a tecnologia proporciona no cérebro de uma criança. Exemplo, recentemente estava batendo um papo com o Flávio Maneira, que é um neurocientista que estava aqui, num painel que eu participei com ele, e ele estava explicando que já existem estudos que provam que o córtex, que é o neocórtex, que é aquela película que envolve o cérebro, em alguns jovens que estão muito expostos a conteúdos tecnológicos, que estão o tempo inteiro recebendo aquele material pronto, né? Porque é muito diferente você conferir uma história de um livro, em que você precisa usar a sua capacidade imaginativa, o córtex pré-frontal, e você receber algo pronto, com estímulos, com vídeo, com música. Tem um desenho que os meus filhos assistem, Os Novos Titãs. Cara, aquilo eu assisto aquilo e fico atordoado. Eu falei, cara, o que passa no cérebro de uma criança? Então ele falou que já foi detectado algumas evidências de que teve não um espessamento, mas ficou mais fininha a camada disso. E isso impacta no poder de cognição desses jovens. Então eu acho que, poxa, tudo é muito válido, só que a sociedade como um todo, né, esse salto evolutivo que nós demos por conta da tecnologia, ele foi muito grande. A pandemia acelerou muito rápido. Então, menos é mais. A gente talvez não tenha as evidências necessárias para saber o que é, o que não é. Uma vez eu li uma reportagem muito interessante de que os filhos dos donos, os grandes imperadores do Vale do Silício, são criados em escolas 100% sem telas. Né? Os meus filhos são assim. Esse foi um grande pré-requisito. Ah, é? Contato com a natureza. A escola do meu filho tem coelho e tartaruga. Onde ele estuda? Ele estuda numa escola que fica perto da nossa casa. Aí depois eu falo, só vamos falar o nome da escola aqui. Claro. Que fica perto da nossa casa, e é uma escola que ela tem conceitos construtivistas. A dona da escola, ela foi pra Finlândia, que falam que é a melhor educação do mundo, Legal. né? E aí eles aprendem na prática. Então não tem nada de telas, nada de nada, não tem sala de aula com o professor falando e eles escutando. Super interessante. Eles aprendem, por exemplo, o azul. Ao invés de estar numa apostila e ele ter que circular o azul, eles falam, vamos brincar, agora a gente só vai pegar os blocos azuis. Aí ele pega só os azuis e ele entendeu o que é azul. Então eles falam que é na prática, aprender sobre um animal. Ao invés de eu colocar uma criança para ficar escutando sobre o que o animal come, como ele vive, a gente tem aqui todos os grupos, né? Tem um de mamíferos, de répteis, aí tem galinha, que é ovíparo? Não. Galinha é ovíparo? Não, ela bota ovo. Sim, não sei se ela vende ovo, pô, burra. Sim, Enfim, aí galinha, sabe, um monte de coisa vem pra biologia. Mas, então eles falam, então o que a gente vai fazer? Cada grupo de crianças vai cuidar de um animal. Então, por exemplo, ele estava cuidando dos peixes, né? Então, eles falam, a gente tem que cuidar dos peixinhos. Então, a gente tem que dar comidinha. Sabe o que eles comem? Isso daqui. Vamos dar. Aí eles dão a comida. E aí eles assimilam muito mais fortemente que o peixe come aquilo. O peixe mora na água. O peixe, não. Então, eles entendem sobre o peixe sem precisar ler sobre o peixe. Ele consegue viver aquilo. Óbvio que em São Paulo é muito difícil de ter um espaço. É uma escola que tem 6 mil metros quadrados de área. Eles plantam a comida e colhem. Nossa, então, para plantar incrível. A comida... Cada um deles, com um aninho, as crianças lavando o próprio prato. Tem responsabilidade, tem noção do coletivo, mais forte do que o individual, né? O grupo. Então, isso é muito importante. Eu acho que, assim, pra mim, o mundo... A gente só consegue ter alguma mudança significativa no nosso comportamento, no comportamento das pessoas que estão em volta, né? E do mundo como um todo, quando a gente aceita a forma como ele é. Então, eu acho que é exatamente isso. Ele é assim. O que eu faço para modificar? Porque eu acho que não é natural. Não é natural do ser humano ficar liberando sei lá quantos hormônios de prazer, sei lá quantas vezes por dia. Exposto a uma tecnologia. Não é natural. Não é natural. Não é natural você colocar uma roupa de VR e o óculos e ter relações com outra pessoa e achar que isso é normal. Eu acho que não é normal. Nós somos seres humanos. Você viu? Que eles vão colocar a roupa inteira e a pessoa vai poder ter relações com uma pessoa que está em outro lugar. Black Mirror. Exato, e tudo tá acontecendo. Tem coisa do Black Mirror que já aconteceu, sabe? Pessoas literalmente falando, não, eu quero colocar um chip aqui pra aprender. Isso não é normal. Por mais que a tecnologia seja um avanço humano,
não é natural. No fim, a gente é bicho. É que a gente não gosta de admitir, mas nós somos animais. Claro que somos. Né? Temos instinto, a gente tem um lado racional e tudo, mas a gente tem um instinto natural que é muito importante, o toque pele a pele. Criança que é muito exposta à tecnologia, por exemplo, as crianças não conseguem se relacionar, fobia social. Total. Tinha criancinha de 3 anos, 2, 3 aninhos assim no parquinho, e o Léo, que é nosso filho, parece um menino Mogli lá, subindo nas árvores, quebrando tudo, subindo no parquinho. Menino Mogli. Ele sobe na árvore, quebra tudo, é meio Tasmania também, sai furacão. E a menininha, aí ele chegou perto dela e ele gosta de falar com as pessoas, né? Ele parece político, assim, ele sai na rua, dá joinha pra todo mundo, dá tchau, já ia chegar aqui e falar oi, dançar. E... Eu tenho um desse em casa. Tem que colocar eles pra brincarem. Deixa vocês dois, vai, pode dormir. Que idade que o seu tem? 3. Ele tem 3 e pouquinho. O Luiz já é mais. O Luiz vai. Não posso colocar o Luiz, senão o Luiz vai aliciar ele, porque o Luiz é formador de quadrilha também. O Luiz vai fazer 7. O Luiz é muito esperto. Ele gosta de menino mais velho. Mais velho, vai adorar o Luiz então. Ele se sente parte do grupo dos mais velhos. Aí ele chegar perto da menininha e ela começar a hiperventilar com 3 anos de idade. Hiperventilar e ter uma crise de ansiedade com medo dele tocar nela, porque também, por conta da pandemia, é uma coisa atípica, mas os pais que criaram muito terror na cabeça de uma criança, tipo, você tem que usar a máscara, lava a mão, não fala com ninguém, não mexe, que é uma preocupação de pais mesmo, mas que não pensaram que, calma, essa pandemia vai passar, o risco não é tão grande para as crianças como para outras pessoas, e ao mesmo tempo, o que isso vai causar no cérebro dessa criança? De associação, porque ela está formando ali a construção dela. Então essa criança praticamente teve uma crise. Ela teve uma crise e teve que sair embora do parquinho, uma crise de choro, uma crise de ansiedade com 3 anos de idade, por conta de fobia social, que foi criada por, enfim, um momento muito ruim que todo mundo tá vivendo e que ninguém sabia muito bem como lidar. Tipo, como que eu lido, né? Como que eu lido com as crianças? E isso vai, com certeza, ter marcas em como essa criança vai ser no futuro. Depois que passar tudo isso, ela vai ficar marcada. Sim. Então eu acho que é importante a gente entender... e crianças estão muito expostas a telas, não conseguem. Começa e termina um relacionamento virtualmente, né? Não consegue ter o olho no olho. Começa... Ou até influenciadores, né? Na hora de falar no vídeo do YouTube, fala: oi, gente, pessoal. Encontra alguém na rua, a pessoa quer entrar num buraco. Tímida pra caramba. E não consegue ter o contato social. Então, a gente tá criando, sei lá. Tá isso foi um pensamento de um texto que eu vi antes do estoicismo, da professora Kelly Aguiar, de Fortaleza. Achei tão interessante. Eu vi um conteúdo dela no YouTube. E ela fala que uma das correntes, né, de pensamento, de reflexão do estoicismo é justamente a gente gastar o nosso tempo não tentando gerar a percepção e fingindo para o nosso público ou para o meio em que estamos sermos felizes. Isso é uma tendência hoje em dia muito grande, principalmente por conta do digital. Gaste esse tempo tentando buscar dentro de você o que te faz feliz, sem se preocupar em passar essa percepção de que você é feliz para o meio que você está inserido, né? Mas é que no fundo as pessoas, elas querem pertencer, né? E elas querem, é muito mais fácil você estar infeliz e mostrar que você tá feliz e ter um shotzinho de autoestima das pessoas falando: meu Deus, eu queria ter sua vida, nossa, você é muito incrível, nossa, você se comunica muito bem, e a pessoa não consegue falar na vida real, do que ela expor aquilo, que é muito mais proveitoso no longo prazo, mas ela expor aquilo para que pessoas se identifiquem, porque eu acho que cria uma sociedade toda doente. Toda. Né? Quando você mostra uma vida irreal e perfeita, as pessoas que são normais, todo mundo, criam um viés de comparação muito alto. Claro. E aí essa pessoa fica doente, achando que a vida dela é muito ruim. E aí, consequentemente, a outra também tá doente, porque ela tá numa dupla personalidade de quem eu sou. Essa pessoa que tá aqui em casa e que tá triste hoje, ou essa pessoa que tem que estar sempre bem, sempre bonita, e sempre feliz pra caramba, sempre viajando, sempre... Quem sou eu? Então eu acho muito legal ter novas pessoas aparecendo e tomando consciência na rede social, porque até mostrar que tá triste é meio milimetrado, sabe? Sim. Faz parte do discurso. Então pessoas de literalmente falarem: cara, hoje eu não tô legal não. Eu vejo muito como um trabalho a rede social, né? Então às vezes eu falo: eu não tô legal, eu não vou faltar no trabalho, então eu vou estar aqui. Mas pra vocês entenderem que eu não tô bem hoje, então tá tudo bem, tá? Mas eu vou responder, vou fazer, porque no fim é o meu trabalho. Eu não vou faltar ao trabalho porque eu tô triste, entendeu? Ninguém faz isso. Claro. Você engana e chora e vai lá e trabalha. Mas ao mesmo tempo, mostrar essa coisa. Eu não sou perfeita, eu não tenho uma vida perfeita, assim como você também não tem, ninguém tem. E tá tudo bem, a gente vai descobrindo no caminho. Só que aí, quando você mostra isso, você também consegue mostrar ferramentas de como você está vivendo melhor com as dificuldades que acontecem. A diversidade. Exato.
Então, quais são ferramentas? Eu prefiro muito mais ver alguém que fala, eu passei por um período muito difícil na minha vida e eu lidei dessa forma. Eu falo, putz, que legal. Eu posso aprender com isso. Do que a pessoa falar, não, é tudo muito lindo e maravilhoso. Eu falo, puta, eu não aprendi nada com isso. Parabéns. É super interessante que você trouxe agora, porque eu quero, inclusive, mergulhar um pouco no conteúdo que você compartilha com a sua audiência, porque você fala algo super interessante sobre isso, né? Hoje, existem cartilhas digitais, que muitos adotam, porque essa cartilha se provou em algum momento dar rendimentos, reverberar de uma forma positiva, e você, por meio de passo a passo, você consegue monetizar no digital, né? Mesmo que você mascare todas as situações. E tem gente que adota a cartilha, mas a cartilha, em algum momento, ela vai deixar de existir, né? Ela vai deixar de existir. O que você pensa sobre isso? O digital, pra mim, eu falo para as pessoas, né? O Instagram, pra mim, não é hobby. Eu não passo tempo me divertindo no Instagram. Eu passo tempo com meus filhos, eu passo tempo com amigos. Se a gente pegar pra ir almoçar, ali é meu momento de descontração. A rede social, pra mim, ela é um trabalho. Eu olho como trabalho. Se eu olho como trabalho, eu tenho um objetivo de longo prazo. Eu acho que esse é um grande problema, inclusive, das pessoas que surgiram e cresceram muito rápido, explodiram. O primeiro elas acham que é pra sempre, né? Elas não sabem que tudo passa. E quando você olha pro passado, você fala, peraí, todo mundo passou. Tipo, pessoas gigantescas passaram, então tudo passa. Esse momento, ele vai mudar, e se você se adaptar, você consegue perdurar. Se você não se adaptar, você vai passar, assim como a maioria passa, né? A subida e a queda é muito rápida. Então, eu tenho plena consciência, por isso que eu não dependo só da rede social. Então, como influenciadora digital, o meu papel como influenciadora é ter um impacto na vida dessas pessoas e criar uma conexão emocional delas se identificarem comigo, para elas não só aprenderem comigo, mas estarem comigo nos caminhos que eu vou trilhar. Por exemplo, vou fazer uma palestra. Eu quero que elas estejam lá. Que elas não queiram só estar na rede social. Eu vou vender uma mentoria, que nem eu fiz. Eu quero que elas queiram comprar. Eu vou... qualquer coisa que eu vou fazer, eu quero que essas pessoas queiram acompanhar esse movimento. E eu tenho muito pensamento de longo prazo. Desde nova, assim. Meu pai colocou isso muito na minha cabeça. Isso é raro, né? Longo prazo. Muito de curto prazo. Não, é longo prazo. Pra mim é longo prazo. Então, as coisas de curto prazo nem me afetam tanto quanto o longo prazo. Por exemplo, eu e o Luan, dá um exemplo X. A gente construiu um podcast que chama Em Quadro. Então, a gente põe as pessoas em quadro e assuntos em quadro, né, em pauta. E a gente, quando foi construir isso, a gente falou, esse podcast vai ser um jogo de longo prazo. Se for de curto prazo, a gente tem conexão com todo mundo, assim, muita gente, artistas, gente famosa. A gente coloca, faz entrevista com um monte deles e ponto, acabou, né? E ponto, acabou, que nem a maioria dos podcasts. A gente falou, a gente quer que as pessoas estejam ali pra ver a gente, o que a gente pensa sobre as coisas. Então, a grande maioria, os primeiros, sei lá quantos podcasts, a gente tá em muitos já, né, amor? 130. A gente fazia todo dia. Imagina que loucura. Todo dia. A gente fazia todo dia, agora são 2 vezes por semana. Mas é um bate-papo de vocês dois? A gente pega, tipo assim... Agora a gente tá trazendo alguns convidados que são pessoas que eu acho muito legais. Tipo, que vai dar um papo muito legal, assim. Tipo, se a gente senta lá e aí eu for te entrevistar, você vai ver que é outra coisa. Eu quero saber se você acredita em teoria de conspiração. Eu quero saber, sabe? Tipo, se você acredita em ET. Qual a sua visão sobre o mundo. Então, a gente gosta de trazer o lado B da pessoa. Eu não vou querer saber do Ivan jornalista. Eu vou querer saber do Ivan, né? Como que você pensa de criação de filho. Que nem você. Esse é o podcast mais legal, eu acho, que eu já participei, assim, das perguntas e da conversa. Eu não tô perguntando o óbvio pra você, porque o óbvio... As pessoas vão conhecer... Exato. Eu acho isso muito legal. É muito difícil pessoas comunicam assim. Mas aí, quando a gente foi construir, era tipo assim... A gente sabia que, em termos de crescimento do podcast, ia ser muito mais devagar. É muito mais fácil eu pegar, sei lá, o Whindersson e fazer uma entrevista com o Whindersson e traz audiência. Só que as pessoas não vão querer saber o que a gente pensa, se a gente não conseguir construir isso. Então, no pensamento de longo prazo, eu não vou olhar para a visualização de hoje. Eu vou olhar para como as pessoas estão respondendo, por mais sejam menos pessoas, a esse conteúdo. Quanto elas estão sentindo falta, essas pessoas. E isso vai no crescimento menor, mas mais duradouro, entende? Mais consistente. Só que você tem que ter uma cabeça boa, porque pra você cair em métrica de vaidade, trabalhando com a internet, é muito rápido. Isso daqui não deu like, então eu não vou postar. Se eu só postasse o que dá like, só ia ter foto minha de biquíni ou com os meus filhos. Perfeito. Não ia ter um conteúdo que ajude os outros, mas aí também eu não ia vender uma mentoria.
cara, ou eu não ia fazer uma palestra. Então, qual é o meu plano? É ter os likes ou é monetizar? Eu vejo isso como trabalho, então é monetizar. Então, como que eu monetizo? Eu tenho que representar alguma coisa, né? Se eu tenho alguma dica para alguém que quer trabalhar com produção de conteúdo, ou enfim, que quer usar as redes sociais como uma forma de amplificação da voz, né, do trabalho, por exemplo, uma nutricionista, ela consegue utilizar a produção de conteúdo para alavancar ela como nutricionista, não para ser uma influenciadora digital, né? Então, para essas pessoas se você olha para o seu perfil, você não representa nada, se você não tem uma representação do que você é, então você vale pouco. Por quê? Porque você vai ser trocado por quem cobra mais barato, você vai ser trocado por quem tem um pouco mais de likes, mas se você representa alguma coisa muito forte, tipo assim, se eu consigo entrar na rede social do Ivan e ver que ele representa a comunicação, ele é um cara que fala de comunicação, ele é um cara que ensina sobre comunicação, que está se comunicando, e então, quando eu for pensar em qualquer coisa de comunicação, Ivan vem na minha cabeça. Isso é o que acontece hoje, as marcas. Empreendedorismo jovem, Isabela. Então, eles não. Eu noto isso, né, na forma do approach das marcas. Elas não chegam e falam, a gente queria uma influenciadora de 600 e tantos mil seguidores, que tivesse esse engajamento e esse público feminino. Não, eles chegam, a gente quer a Isabela, por conta da história dela, do que ela fala, do que ela representa. Então, o que você está representando? Eu sou uma nutricionista. Mas você está representando uma nutricionista o quê? Tá, existem milhões. Você fala sobre o quê? Transtornos alimentares? Você é uma nutricionista que vai ensinar as pessoas a viverem melhor? Você é uma nutricionista que vai mostrar como que a nutrição aumenta a sua performance na vida? Então, existem várias representações dentro de um nicho. E aí, quando eu vou construir o conteúdo, eu construo ele pensando em o que eu quero representar. Hoje em dia, para mim, é o empreendedorismo, que é da onde eu vim, da onde que eu surgi e o que me fez ser o que eu sou hoje, a filosofia e a comunicação. Então, no bastidor, eu vou estudar cada vez mais sobre filosofia, comunicação e empreendedorismo, e ao mesmo tempo eu vou fomentando isso. Então, por exemplo, é o que eu falei pra você, eu tenho uma marca de roupas há 12 anos. Então, cada dia mais eu tô estudando pra ser uma melhor empreendedora, uma melhor empresária, né, ali dentro. E aí eu trago esses aprendizados pras pessoas, ok. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que ama filosofia, então eu vou encaixar dentro das minhas palestras alguns conceitos filosóficos para as pessoas perceberem que isso é algo que eu gosto. E eu sou uma pessoa que cada vez mais estou fascinada por comunicação. Então, o que eu consigo observar da comunicação? Eu consigo passar, olha que legal. Se você sorri, pergunta o nome da pessoa, você já tem um contato muito mais próximo com ela, você já tem uma abertura maior para conversar. Então, esses são meus assuntos. Eu tenho filho, mas dentro dos assuntos que eu abordo, a maternidade, ela é menor a porcentagem. Porque se eu não pensar nisso, no que eu quero representar, e só postar meus filhos, por exemplo, as pessoas não vão me perceber da forma como eu gostaria. E aí eu não tenho a projeção de carreira. E de outras coisas. Mas é muito interessante o que você fala, porque talvez a grande dificuldade resida nesse ponto, né? Por quê? Porque é fácil eu observar você e pontuar o que você precisa, mas é difícil você se observar em algumas características positivas e negativas que você tem para se apropriar das suas positivas e minimizar, colocar um ponto de alerta nas suas negativas. Talvez esse seja o grande ponto de equilíbrio em quem hoje está tentando empreender no digital e não consegue. E você atua nessa área, né? Você é uma mentora de novos empreendedores. Qual que é o conteúdo? Como é que você direciona a sua mentoria, Isa? Eu comecei na área da educação há 2 anos e pouco atrás, porque eu não me sentia preparada para ensinar outras pessoas. Então, eu precisei de 8 anos de estrada para falar, não, eu acho que eu tô pronta, né? Tipo, depois da faculdade, depois de tudo, eu falei, acho que eu tô pronta para ensinar outras pessoas que me pedem ajuda. Corte, rapidinho, você fez uma faculdade de mídias digitais, né? Mídias sociais, Mídias sociais. Que é muito voltada para marketing, mídias, esse contexto que a gente tá vivendo, e ela é muito prática, que eu falo, eu sou muito prática, tudo para mim é prático, assim, eu gosto muito. Então foi uma faculdade que foi muito boa para mim, porque eu apliquei muita coisa na prática. E aí agora após é em filosofia prática. Legal. Filosofia e autoconhecimento para mim. E aí, então, nesse contexto, o que a gente tá falando? Você estava explicando que você... Tem uns leves lapsos de memória. Eu te cortei porque eu perguntei qual faculdade você se formou e você não tem problema, é que eu só tenho. Do nada eu falo, onde eu tô? O que é que a gente está construindo um raciocínio e a gente se perde. Na verdade, a culpa foi minha porque eu interrompi para falar um pouquinho da sua faculdade de mídias sociais. Você falou sobre a educação. Né? Que você não se sentia capaz e tinha confiança suficiente para ensinar. E aí, há 2 anos e pouco atrás, o Luan veio trabalhar comigo. Faz uns 2 anos e meio que a gente tá trabalhando juntos, né?
Ele veio trabalhar comigo, ele tinha produtora audiovisual, e aí todas as marcas que ele fazia estavam com o audiovisual lindo e o meu tudo cagado, eu sofrendo lá pra fazer. Eu falei, vem pra cá, me ajuda, a gente cresce junto, né? Tá. Se a gente é parceiro de vida, a gente cresce junto. Aí ele veio e foi no começo desafiador, mas hoje é maravilhoso. A gente nem briga, é tudo ótimo, é muito lindo. E aí eu comecei, fez mais ou menos com a cabeça, né? Achei que eu não ia ver, né? Não, você fez assim, ó. Gente, se você está acompanhando esse conteúdo de áudio, eu sugiro que você vá lá no YouTube, depois a gente vai mostrar aqui o Luan. Ele o tempo inteiro está sendo citado no podcast, né, Luan? E o Luan é o marido da... Você aparece no fim. Ele trabalha junto, eles têm uma jornada. Então, às vezes ele está falando do Luan aqui e eu fico agoniado, porque eu trabalhei muito tempo em TV e eu sempre digo assim, na TV o importante, a imagem mostra, o texto só esclarece, né? A gente está citando o Luan, eu prometo para você que está acompanhando o Desobediência Esportiva que a gente vai pelo menos colocar uma fotinha, o Luan vai aparecer aqui no final, vamos inserir o Luan. E aí, então, nessa questão do ensino, eu tive uma trajetória que eu ensinei as pessoas bastante sobre marketing, e aí um marketing de conexão, focado em conexão emocional. Aí eu desenvolvi passos, ralei para buscar, tipo, como que eu desenvolvo uma metodologia, né, para ensinar as pessoas a melhor forma de marketing para mim, que é se conectando emocionalmente com os outros, entendendo que existe um ser humano do outro lado. E aí foram mais de 6 mil alunas voltadas para esse produto que eu tinha, que é voltado, que eu tenho, que é voltado para marketing e comunicação para novos negócios na internet, sabe? Sim. Como alavancar negócios através do digital, através do marketing. Só que, enfim, tem um monte de curso lá de e-commerce, de um monte de coisa. E aí, o que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas no 1 a 1. Tipo, você chega pra mim e fala, pô, eu amo. Você trabalha com comportamento humano, você consegue ter uma métrica e um direcionamento mais assertivo, né? Você consegue ajudar pessoalmente a pessoa no problema dela e ver a mudança e ela aplicando aqui. Assim, eu acho muito legal. E aí, então, eu desenvolvi uma mentoria nesse ano. São 30 empreendedoras. Eu faço muita questão de sempre focar no feminino, assim, sabe? De alavancar, porque eu vim disso. Então, são 30 empreendedoras, mulheres, com negócios totalmente diferentes. E são 6 meses de acompanhamento. Dentro desses 6 meses, a gente tem encontros. E o que eu quis pensar nesses encontros, eles são online, né? O que eu quis pensar nesses encontros é quais são os pilares fundamentais para que um negócio consiga ter uma estrutura sólida de crescimento e consiga crescer. Então não é só como você vende mais. Não adianta você vender mais se o seu controle financeiro tá cagado. Porque se o seu controle financeiro não tá legal, vender mais pode ser um problema. Claro. Se você precificou errado um produto e tá vendendo mais, você vai ficar cada vez mais no vermelho, por exemplo, né? Então, quais são essas bases que a grande maioria dos pequenos e médios empreendedores não faz? A grande maioria é arrumar a casa. A maioria dos empreendedores começa a empreender de forma muito natural, assim, empírica, sabe? A pessoa chega e fala, tem um negocinho aqui, tô precisando, necessidade, tem um doce, aí eu vou vender esse doce, eu ponho qualquer nome, nananã, e quando vai ver, às vezes o negócio cresce e ela não criou bases e raízes fincadas, sólidas para o crescimento desse negócio. Claro. E eu errei muito na minha jornada empreendedora, e eu acho que o erro, ele traz muito aprendizado para você passar para os outros, né? Sim. A coisa mais barata é aprender com o erro dos outros, né? É caro errar hoje em dia, principalmente nos negócios. Erro é igual prejuízo financeiro. Então, e frustração, e um monte de coisa. Subida, né? Trabalhar errado. Trabalha, tá pagando para trabalhar. Aí você se frustra, você desanima, desiste. É assim que funciona, por isso que a grande maioria dos negócios, nos primeiros 5 anos, morre, né? Não consegue ter fôlego para sobreviver. E aí, então, esses encontros, eles são focados em vários temas diferentes. Por exemplo, branding. Aí, eu gosto de trazer convidados que sejam especialistas no mercado na área. Então, branding. Aí, eu trouxe uma especialista há 10 anos de branding, que trabalhou com L'Oréal, com isso, com aquilo, para trazer para elas um branding prático. E sempre as convidadas eu falo, você vai trazer aqui de forma prática. Eu quero que todas elas apliquem. Eu não quero saber o que você fez, o quanto de dinheiro você já fez. Eu quero saber como que eu aprendo com a sua trajetória e aplico isso. E aí, controle financeiro, a gente está trazendo também uma pessoa de controle financeiro para disponibilizar planilhas, que é o pequeno empreendedor, como eu sou e vim disso, eu sei qual é o nosso problema, qual é a nossa dor, sabe? Você, por exemplo, entender que eu preciso de um controle financeiro, eu já entendo. Mas que planilha eu faço? Como que eu faço esse controle financeiro?
Então, nesse encontro, por exemplo, eu disponibilizo para elas planilha de controle financeiro de empresa, o pessoal, porque a maioria pega dinheiro da empresa para pagar a conta de luz e aí fica tudo bagunçado. O pessoal, uma planilha de precificação para ajudar elas a precificarem corretamente os produtos, os serviços delas, que também é uma dor. Quanto eu cobro? Sei lá quanto eu cobro, eu vou ver quanto o outro cobra e cobro igual a ele. E aí o mercado vai se ditando, né? E você, às vezes, é um puta profissional que tá cobrando ali no piso, e você podia estar lá no teto, mas você não sabe como cobrar e como negociar. Tem vários pilares ali, e aí a gente tem uma outra coisa legal que eu aprendi muito, né, em didática, ensinar os outros com essas 6.000 mulheres ali que passaram por esse caminho. Eu cresci muito com elas também nessa forma de aprender a ensinar, né, que é o que a gente estava falando. E aí, por exemplo, tem uma coisa que eu fiz muita questão, né? Depois de todo encontro, eu tenho que ir sempre puxando elas para fazerem. Depois de todo encontro que vem muito conteúdo, muita prática, você tem que aplicar, a gente tem um encontro que é o que eu chamo de... É o que se chama no mercado de marketing digital de hot seat. Que é literalmente a pessoa senta, fala o problema dela e aí todo mundo se junta para resolver o problema dela. E isso fortalece o grupo, claro. Que é o que eu quero. Que esse grupo se fortaleça, porque você empreender com pessoas em volta é muito melhor e tem muito mais chance de sucesso do que empreender sem ninguém que entenda a sua jornada. Perfeito. Entende? Se você empreende, mas o seu marido fala que é uma bobeira e você não tem nenhuma pessoa que empreende também pra falar não é bobeira não, eu também tô tentando, eu passei por esse problema, é muito mais fácil você desistir. Claro. Então, o meu foco é fortalecimento do grupo. Aí eu quis isso. A gente tem um grupo no WhatsApp que eu sempre tô respondendo, surge uma dúvida, E é muito legal, porque assim, quando você estrutura uma coisa com um coração focado em ajudar as pessoas, não focado na venda só, a venda acontece. Quando você foca em como que eu ajudo as pessoas antes de focar em como que eu vendo esse produto, então como que eu estruturo para esse produto ser muito, muito bom. Isso é incrível. Né? Isso é que as pessoas não se preocupam, né? E é longo prazo. Porque se eu quisesse vender muito, eu apelo pra caramba aqui, tanto faz, se você vai ter resultado ou não, tanto faz, o dinheiro já entrou pra mim, claro. E aí você morre em 2 meses, porque as pessoas vão cagar pra você, em 1 ano. Então o meu jogo é longo prazo, eu quero que as pessoas mudem de vida e advoguem por mim, entendeu? Eu falei, porra, ela é muito boa mesmo, ela se esforça mesmo, ela ajuda mesmo. Enfim, aí eu quis estruturar esse modelo ali de aprendizado e de ajuda pra pequenas, médias, micro, pequenas e médias empreendedoras. E é legal que vem gente de todos os ramos. Vem, tipo, da micropigmentação. Aí tem uma outra que tem uma loja de roupa. Aí tem uma outra que tem um infoproduto de autoconhecimento. Aí tem uma outra que tem uma loja de família de castanhas. E todas elas conseguem aprender através do conhecimento que a gente traz, da forma prática. Sim. E eu consigo me adequar muito, né? A de castanha, eu nunca trabalhei com castanha, mas eu sei o que você precisa. E se eu não souber, eu vou pesquisar e te ajudar. Então, eu aprendo demais também. Claro, o tempo inteiro. Falando muito, gente. Não, mas também, podcast é pra falar. Né? É óbvio. Não, mas tem uma delícia de conversar. Você sabe o que eu tava percebendo você falar? Você tem o perfil perfeito para fazer um programa diário de rádio. Você não parou pra pensar nisso? Não. Na rádio, cara. Nem sei. Eu participei de um do Caio Maia, que ele chamou, aquele... Se Parar o Sangue Esfria, alguma coisa assim? Tá, eu conheço o Caio, eu não sei que programa é esse. Se Parar o Sangue Esfria? Era alguma coisa assim, foi muito legal de rádio, sabe? Eu fiquei meio... Ai, meu Deus, do rádio. Eu acho que se você fizesse um programa, cara, de rádio, com uma certa recorrência, o ideal seria diário. Você imagina tomar um café da manhã com você, compartilhando provocações, insights e conversando com as pessoas ao vivo na rádio? Se eu tivesse uma rádio, eu contrataria, eu ia atrás de você e faria uma proposta para você ter um programa diário no rádio. Você tem um poder de argumentação muito grande. É verdade. E Pode você estar falando, hein? Contratante de rádio. Nem sei quem são vocês. Por favor, cara. Cara, pensa nisso, Isa, porque eu acho que essa habilidade que você tem de usar a sua comunicação, você se expressa muito bem. É difícil encontrar alguém que tem esse nível de expressão. Você sabe construir o raciocínio de uma maneira muito consistente, muito sólida. E o que você faz para esse grupo de empreendedores que você mentora, você poderia fazer gratuitamente para o público no rádio. Eu acho que seria bem interessante. Eu acho que vozes como a sua e com, assim, essa força, com essa vivacidade que você tem, com essa vontade de ajudar e com esse poder de argumentação, poderiam ser aproveitados mais em larga escala. Eu sei que o digital te proporciona isso, você gera transformação para o nicho que você atua, mas eu acho que a TV, as pessoas não me conheceriam necessariamente, né? Eu acho.
Eu acho que você precisava ser mais explorada. Eu também acho. Só que eu vou sozinha, eu vou solo, né? Você sabe que eu sou bom com essas coisas, tá? Eu observo bem. E recentemente eu fiz uma consideração para um cara que é ótimo cantor, mas eu creio que ele é o Jimmy Fallon brasileiro. Eu fiz essa provocação para ele, que é o Belucci, sabe? O Belucci, cantor de música sertaneja. Cara, o Belucci é demais, o Belucci é inteligente. Ele é o melhor apresentador do Brasil. Coloca qualquer apresentador. Jura? Qualquer apresentador que existe no Brasil, coloca no bolso. Aquele cara é maravilhoso. Eu falei para ele, cara, você tem que ter um programa, você tem que ter um talk show. Tipo o Jô Soares, na TV brasileira, que ele quer, David Letterman, tem que ser o Belucci. E eu creio que você tem que ter um programa desse. Um programa em que você responda as perguntas de pessoas, principalmente de mulheres que estão passando, ao vivo num rádio. Eu acho que você gera uma transformação tão grande, sabia? Eu também acho. Eu fiz uma provocação. Eu quero, faz o link, eu quero. Né? Alguém do rádio vai seguir do rádio. Vamos parar pra pensar nisso. Né? Ia ser muito legal. Muito legal. Porque pegar, né? Responder perguntas e dúvidas. Claro. Cada dia você pega uma, desenvolve ali. Olha, eu farei um podcast de 24 horas com você, porque eu adorei conversar contigo. E quero te agradecer pelo espaço que você teve e já quero deixar convidado um próximo episódio. A gente pode pegar um outro tema e ficar, assim, batendo em cima. E gostaria, inclusive, de me aproximar mais de você. Adorei o Luan. Você vai mostrar o Luan, que é esse. Diz que ele não fala nada, né? Não fala besteira. Você vai amar ele. É quinta série, é ali. A quinta série. Ah, que delícia. Eu também sou quinta série, né, Giovana? Eu sou a sexta, talvez, né? Ou a quarta. Não, ali. É foda. Olha, não é fácil. Você sabe que uma das minhas estratégias, justamente para entender esse mundo que a gente está vivendo hoje, é ter pontos de vista divergentes para absorver qual que é a provocação dessa ótica que eu não estou enxergando. A Giovana, que tem 22 anos, eu trouxe ela para o time no ano passado. Hoje, muito do meu conhecimento vem por meio da lente dela, que filtra algumas coisas, ou que me coloca algumas perguntas, porque isso é legal, porque isso eu não gosto. Então, esse debate geracional, para mim, promove uma riqueza muito grande. Então, eu estou terminando esse podcast já pedindo para ser seu amigo. Não, assim, eu já tava aqui, ó. Ele vai em casa, tá churrascão, vamos colocar. Né? Porque eu sou assim, eu não sou a pessoa do networking que vamos conversar pra almoçar, pra falar de negócio. Não, bora botar um pagode e um churrasco e ver se a gente pode ser amigo. Exato. Eu falo. Não, pra mim, a entrevista de emprego, os funcionários tinham que colocar todo mundo numa balada e ver como age. Né? Se é uma pessoa chatona, se é uma pessoa legal. Aí ali você já vai falar, pô, ó, legais, pessoas legais se divertem. Mala pra caramba. Aí você já entende. Então eu gosto de conhecer assim, mas eu amei vocês. Vocês são muito legais todos. Você é muito bom, Ivan, sério mesmo. Obrigado. Dos podcasts que eu fui, esse é o melhor. Melhor papo. De longe, assim, melhor papo. E aí a gente quer conversando mais. Desenvolveu coisas que eu não falei. Porque normalmente podcast, a maioria, né? Quando não tem muita habilidade de comunicação, é assim, pergunta, aí você responde, aí vem outra pergunta. E aí a pergunta que vem, ela é direcionada ao que eu falei, e não uma pergunta nada a ver. Entende? Então a conversa flui, ela vai sendo levada. Não é tipo, entendi, isso que legal. E me fala outra coisa, que não tem nada a ver. Não, você vai puxando do tema e isso extrai muito da pessoa. Amei, muito obrigada por vocês que assistiram até aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Episódio 2 vai ao ar, mas aí a gente fala de ETs, brincadeira. Aí a gente fala de outras coisas diferentes. E total, aceitei. Agora seremos amigos. Ao contrato firmado. Gente, a TV brasileira tá perdendo. O digital já ganha, né? Mas a TV brasileira, o rádio tá perdendo uma baita comunicadora. Parabéns, Vitor, você é. Só para complementar, quando você fala sobre essa entrevista que a gente fez aqui, o meu propósito no Desobediência Produtiva é justamente fazer esse tipo de conteúdo, né? Existem pessoas que eu sento aqui, eu entrevisto. Esses dias eu entrevistei um cara tomando o Léo Chaves, cantor sertanejo. Ele chegou, a gente começou a se conectar por fora, deu 5 minutos, eu adoro esse cara. Eu falei, cara, eu adoro você, eu também adoro você. Senta aí. Vamos tomar um uísque? Vamos. E aí começamos a devagar e foi uma delícia. E eu criei um método baseado nisso para ensinar as pessoas a gravarem podcast, que é o Free Pod Style. Muito legal. Ou seja, o que existe no mercado hoje? Podcasts rígidos e super travados, porque a pessoa segue Caçando corte. Ou se não, aqueles podcasts livres, mas completamente desconectados, em que você se propõe a conversar com a pessoa, só que você está tão preocupado em saber qual que é a próxima pergunta que você vai fazer, que você não tem na mão e que você não presta atenção quando fala. É só ouvir. Né? E o gostoso da comunicação verdadeira
é o ato de escutativa. A escutativa é tão importante. Eu adoro falar para pessoas, seja 10 mil ou uma, que está prestando atenção 100% naquilo que eu falo. E dá pra ver, né? A pessoa não fica olhando pro lado, não fica batendo a perna. Não, a pessoa fica assim pra você, ó. Porque a maioria das pessoas tá esperando a hora dela falar. Exato. Ela não tá ouvindo. Ela tá só esperando você terminar, olhando assim através de você. E aí fala uma coisa nada a ver, você não viu nada que eu falei. Não viu nada que eu falei. E eu acho que a grande sacada é você falar assim, a interrupção, a gente não vai terminar esse podcast. Cansei. A interrupção, tá vendo como você interrompeu no momento exato? Quando você está conectado numa conversa legal, você sabe, até a interrupção ela não é chata. Ela não é, sabe, desnecessária. Ela vem, desculpa, você falou um negocinho aí? Então, é estar ligado o tempo inteiro para trazer pontos que vão direcionando a uma trilha de conhecimento e um bate-papo acelere. Mas eu amei, agora eu vou maratonar. Vamos ouvir, vamos voltar ouvindo um outro podcast dele. Qual você me indica? Eu vou te indicar um podcast, quer ver? Eu gravei um podcast. Aqui a gente mora em Alphaville, aí 45 minutos, dá pra ouvir um episódio. Qual foi o podcast? Você acha que eu vou gostar? Eu indiquei pro meu irmão. Não, seu? O podcast meu eu indiquei pro meu irmão. O do Wesley é legal, eu indiquei o Wesley. Só que talvez ela goste do podcast que eu gravei com o Guga Stocco. Tá. Adorei o podcast que eu fiz com o Guga Stocco. É o episódio 99. Tá. O Guga é tão inteligente e foi assim, ó. E eu estava. E foi interessante, porque nesse dia eu tava meio. Eu tinha acabado de sair do Covid. Tava mal. Eu perdi vários sentidos. Você não queria estar aqui. Eu não queria, mas durante a conversa. Eu tava tão ligado, tão conectado, que ele começou a fazer coisas que não tinham buraco. Porque, sabe o que funciona pra mim, Isa, muito? Por isso, talvez eu goste tanto de comunicação. Quando eu tô mal, existem pessoas ou falas. Se eu tiver com minhas antenas ligadinhas, uma frase que eu ouço do rapaz do café, ou do cara que eu paro pra conversar com eu de moto em São Paulo, me dá uma dica, ele me fala algo, um olhar que eu vejo. Já muda. Ele pega e fala assim, tira com a mão meu sentimento negativo e muda minha frequência vibratória por meio da fala, da palavra, da comunicação. Então eu acredito muito nisso. E nesse dia que eu gravei com o Guga, ele falou algumas coisas pra mim, porque eu tava perguntando. E pumba, aquilo me confortou. É o que eu precisava ouvir. Eu não tenho nenhum tipo de compromisso com visibilidade, métrica, tal. E eu frequento grupos que são muito focados nisso, com visibilidade, métrica, tal. E eu frequento grupos que são muito focados nisso. Mas isso é consequência. Creio, longo prazo. Bem feito é consequência a longo prazo. Mas aí você vê a maioria dos podcasts vai, aí some, aí nossa, mó hype, some, nem monetizou direito, no longo prazo e some. Mas aí daqui 1, 2, 3 anos eu tenho certeza que a gente vai se ver. E você vai estar com o podcast, às vezes outros projetos que vão vir advindos disso. E é isso, o caminho do longo prazo, você vai juntando algumas pessoas que vão caminhando a vida inteira junto com você e outras que vão, e aí somem, e aí vão, e somem. Mas assim, eu amei a conversa, muito legal, me senti em casa aqui. E eu me esforcei muito pra ficar assim, porque eu já tava quase assim, ó. Eu já tava assim, sabe quando você tá confortável, você vai ser engolido pela cadeira? Sim. Mas eu amei, legal. Então muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, obrigada a vocês todos, gente, por fazerem acontecer. Eu gosto muito de dar esse mérito assim, para as pessoas que trabalham para fazer acontecer, porque eu vejo tanto que isso faz a diferença para mim, né? Se não fosse meu marido, os editores e tudo, eu não tinha um vídeo no ar que fosse legal e bonito. Então eu acho muito legal. Obrigada a vocês que assistiram também. Espero que tenham gostado e quando tiver o próximo, você avisa, né? Sim, aviso. Agora eu tô esperando só o churrasco. Já convidou, eu vou cobrar. Pode ir, esse fim de semana. Marcado. Se não for, se vocês não virem, pode brigar, tá? Porque ele que não foi. Eu vou fazer o churrasco. Isabela mais. Ó, obrigado, de coração. Obrigada. Tá? Eu adorei conversar com você, sua energia é maravilhosa. E se você curtiu o nosso episódio aqui no Obediência Produtiva, eu sempre peço pra você, né? Faça com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, porque a gente trabalha para isso. É para gerar provocação, insights, algum tipo de transformação que você possa colocar na sua vida de uma forma prática, tá bom? Isabela Mate deu um show pra gente hoje. Eu vou ter uma frase que eu guardei que eu acho que é muito interessante. É o pensar a longo prazo. Uma sociedade imediatista, eu vou aplicar isso. Já virou um pouquinho a chavinha na minha cabeça. Obrigado por esse conteúdo. E se você acompanha até aqui, compartilhe, tá bom? Obrigado. Até a próxima. Valeu, Isa. Se estiver no YouTube, você curte o vídeo, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal.